Viver é Melhor continua pela Boa Vontade TV, trazendo para você sempre essa compreensão de que saúde completa não é só cuidar do corpo, é cuidar também da nossa alma. E hoje nós estamos pensando em posturas, ações, hábitos preventivos para os problemas na nossa vida, porque não adianta correr só atrás do prejuízo, a gente tem que agir antes. E Jesus nos ensinou isso. Nós trazemos agora para você um destaque da Bíblia Sagrada, que encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Vamos refletir sobre este alerta a respeito da nossa vida. Acaso não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta explicação do apóstolo Paulo, inspirado em Jesus, no que escutou e aprendeu com o mestre ecumênico divino, é sobre a importância de nós considerarmos o nosso corpo não como se fosse um patrimônio só nosso, de que nós cuidamos do jeito que a gente quer, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Nós temos sim as escolhas à nossa frente, nós podemos decidir, mas devemos compreender que o nosso corpo é um bem que nos foi confiado para que possamos trabalhar, realizar, fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão na vida. E nós estamos cuidando de um bem que nos foi concedido por Deus e que por isso merece que nós estejamos sempre em dia com estes bons hábitos. Por isso, vale a pena considerar o nosso corpo como um verdadeiro templo sagrado e não pensando apenas em religião, e cada religião acredita de uma forma diferente, mas o nosso corpo é a casa do nosso espírito, da nossa alma, e é também nesse corpo que nós temos a oportunidade de colocar em prática o que nós acreditamos de bom, de fazer aquilo que a gente quer no nosso mundo. Então nós precisamos dele sim, bem cuidado. Por isso, faça suas escolhas. Você tem todo o direito de fazê-las, mas com responsabilidade, com amor, com consciência, porque é esse corpo que vai nos ajudar a cumprir todos os nossos objetivos, a realizar os nossos sonhos até o fim da nossa vida, 60, 70, até 100 anos hoje nós estamos vivendo, que nosso corpo esteja saudável para que possamos viver bem todos eles. E aí a gente volta mais uma vez na área da prevenção, porque hoje a gente sabe que muito se deve a esse tempo de vida, o doutor Renato já explicou para a gente no bloco anterior, aos avanços da medicina, especialmente na prevenção das doenças. A gente fala sobre as vacinas no programa hoje e as vacinas para os adultos. Crianças hoje no nosso país já recebem muitas imunizações, já tem uma boa carga de prevenção de doenças garantida, mas os adultos também podem se beneficiar disso. No bloco anterior, doutor, o senhor falava sobre algumas das doenças que podem ser evitadas com essas vacinas que o adulto recebe no nosso país. Vamos começar a falar sobre o tétano. O tétano já é uma doença que é de conhecimento da população no geral. Explica para a gente um pouco, doutor, sobre qual é essa vacina, quando ela é recomendada. A vacina do tétano, ela deve ser administrada de 10 em 10 anos, porque o tempo de proteção, a duração da proteção se vai. Então, quando nós temos um ferimento, um machucado, alguma corte que você tem possibilidade de ser contaminado por sujeira, por terra, por ferrugem, há o risco de se adquirir o tétano. A bactéria do tétano vive nesses ambientes, na ferrugem, na sujeira. Uma vez que ela entra através de uma ferida na nossa pele, ela pode desenvolver uma doença grave, que mata mais de 50% das pessoas que adquirem tétano morrem. Por isso que ela é muito grave. E depois da introdução da vacina, o número de casos de tétano diminuiu muito aqui no nosso país. Então, hoje existe ainda, infelizmente, casos de tétano, mas são muito poucos, são raros. E a vacina é a medida mais eficaz na prevenção dessa doença. Essa vacina dada uma vez a cada 10 anos nos protege durante este período. Se porventura a gente tiver um acidente, algum problema e não estivermos em dia com a nossa vacinação, temos que receber um soro antitetânico, algo um pouco mais complexo, para ser mais urgente naquele momento. Mas se você tivesse vacinado, você não teria nada que fazer. Um acidente como, por exemplo, acidente de carro. Um acidente de carro onde há um corte. Sempre que há, para o bacilo do tétano entrar no nosso corpo, ele não entra pela pele intacta. Ele precisa de uma perfuração, um ferimento. E lembrar que a grávida também deve receber a vacina do tétano, porque uma vez que ela é imunizada, passa os anticorpos para o bebê e protege o nenê também nos primeiros meses de vida. Que existe uma doença do bebê, que é a contaminação do cordão umbilical, do coto umbilical. Aquele cordãozinho umbilical que fica do bebê, o tétano pode entrar por ali também.
principalmente nesses partos que são feitos em casa, domiciliares, não dentro de hospitais, sem muito cuidado de higiene, pode acontecer do tétano entrar no bebê pelo umbigo, e a gente chama isso do tétano neonatal, ou mal de 7 dias, do 7º dia. Geralmente, a criança adquire quando nasce, no 7º dia tem uma doença, a letalidade, a mortalidade do tétano neonatal é perto de 100%. E aí é que a gente vê a importância de seguir essa recomendação, até as grávidas que já tomaram, elas têm que reforçar também. Ela tem que reforçar. A vacina do tétano hoje ela é combinada para grávidas com difteria e coqueluche. A coqueluche hoje é uma importante doença que vem acometendo os bebês pequenos. Então, vacinar a grávida hoje contra a coqueluche é fundamental para a prevenção da doença no bebê. Porque na hora que ela recebe a vacina, ela produz anticorpos e passa para o bebê esses também. anticorpos. Então, ela não tem coqueluche, ela não transmite para o bebê e ela protege o bebê pelo leite e pela placenta. O que é coqueluche? Explica para a gente. Coqueluche é conhecida como a tosse comprida, né? É uma doença que a gente também tinha muitos casos na infância. Antigamente, os bebês tinham muito, e com o uso de vacinas, esses casos praticamente também desapareceram. Só que como a duração da vacina também não é para a vida toda, nós que fomos vacinados lá na infância, estamos voltando a ter coqueluche, nós adultos. E para nós, quando a gente pega a coqueluche depois de uma certa idade, a doença não costuma ser grave. É uma tosse que se prolonga, um resfriado mal curado, muitas vezes é coqueluche. Só que para nós adultos que convivemos com bebês pequenos, especialmente aqueles bebês no primeiro ano de vida, a gente acaba muitas vezes transmitindo a coqueluche para esse bebê. E aí, E é ele que tem a doença grave. Esse grave. bebê que não recebeu as vacinas completas pode ter uma coqueluche grave. Mais ou menos 80 mortes por coqueluche a gente tem por ano no Brasil. 100% delas em menores de 1 ano de idade. E se é uma doença que pode ser evitada por vacinas, a gente não teria que ter esses números. Então, a estratégia hoje, isso. além de vacinar o bebê, é vacinar a gestante. Porque a gente, com essa proteção indireta da grávida para o bebê, a gente reduz muito o número de casos. Então, a vacina hoje do tétano é disponível nos postos de saúde, gratuitamente, para qualquer um. E quando vai se vacinar de tétano uma gestante, a gente combina a vacina da coqueluche, porque a gente dá proteção aí dupla, para difteria, tripla, na verdade, difteria, tétano e coqueluche. Quando a gente fala também de uma outra doença que é bem comum, que é a hepatite B, a gente está falando de uma doença que poderia ser evitada se todo mundo tomasse vacina? Hoje é inadmissível ainda a gente ter casos de hepatite B com a vacina disponível gratuitamente na rede pública para 100% da população brasileira. A vacina começou sendo utilizada em crianças, o governo estendeu até 10 anos, até o final da adolescência 20, para adultos de até 49 anos. Hoje a vacina é dada gratuitamente para qualquer idade, o que nós chamamos de vacinação universal. Então, hoje o Brasil, no seu Programa Nacional de Imunizações, em todas as salas de vacina, quem quiser chegar lá e tomar vacina de hepatite B, deve, pode e precisa, porque é uma doença que é transmitida sexualmente, é transmitida por objetos que contaminam-se com sangue, alicates de manicure, de pedicure, dentistas, tatuadores, todos esses objetos que podem transmitir sangue de uma pessoa para outra, seringas, agulhas, piercings. Tudo isso hoje muito comum, né? Os adolescentes e jovens usam bastante esse tipo de material, de procedimento. Há risco, sim, de contaminação de hepatite B. E, então, nós precisamos estar protegidos, porque nunca se sabe quando você está exposto a adquirir o vírus. E a vacina funciona extremamente bem, 100% de proteção nos indivíduos que tomam. Vacina que não dá efeito colateral, vacina segura. De quanto em quanto tempo tem que 3 fazer? doses na vida e nunca mais. Não precisa fazer reforço a cada 10 anos? Primeira dose, depois de 1 mês a segunda, depois de 6 meses a terceira e nunca mais na vida. E acabou. Então, hoje, as crianças que foram vacinadas não têm mais doença. Quem está pegando hepatite B são os adultos que não foram vacinados. Então, por favor, você que está nos ouvindo, telespectadores aí do programa, não deixem de se vacinar, recomendar para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus afilhados. Vai vacinar o seu filho? Toma você também a sua vacina. Isso é muito importante. Já aproveita que está no posto de saúde, já passa a família inteira. Né, já é gratuita. Não tem por que a gente não ter esse tipo de acesso a essa prevenção de doenças. E a hepatite B é uma doença que pode ficar grave. O senhor falou até de chegar a transplantes. Como é que ela se desenvolve? Algumas das pessoas que adquirem o vírus da hepatite B, o vírus B da hepatite, não se livram nunca mais. A maioria, felizmente, que tem hepatite B, elimina, cura e fica saudável novamente. Algumas outras, dependendo aí da idade que você pega a hepatite B,
você pode não conseguir jogar fora esse vírus do corpo, eliminar do corpo. Você fica o que nós chamamos de um portador crônico. Além de ser o contaminante de outros, você que tem o vírus da hepatite B, você vai tendo uma lesão progressiva do seu fígado. Então, esse fígado vai sofrendo cronicamente, vai perdendo a sua função, leva a uma cirrose nesse fígado, muitas vezes ao câncer de fígado, e que precisa no futuro de um transplante hepático, ou vai morrer dessa insuficiência hepática, né, dessa cirrose, desse câncer. Então, é um final, é um desfecho muito ruim de uma doença que poderia ser prevenida lá atrás, né? E aí que a gente reforça mais uma vez a importância de darmos atenção aos hábitos de prevenção para os problemas de saúde e todos os problemas na nossa vida. Quando o prejuízo já acontece, muitas vezes não dá para recuperar. Mas a vacina ou os bons hábitos de vida ajudam a evitar muitos problemas. Por isso é importante que você vá atrás desse cuidado para você e para sua família. No próximo Prevenir é melhor que remediar, né? Já a diziam. sabedoria popular, e a gente realmente vê que é isso no nosso dia a dia. No próximo bloco a gente vai falar sobre uma vacina que muita gente toma, outras não. A vacina da febre amarela, a gente vai entender por que nem todo mundo toma, quais são os efeitos dela. A gente fala sobre isso já já no próximo bloco.